Voltando então, pessoal, agora caindo, né, na parte aqui do item 1.5, gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Deixa eu me divertir um pouquinho com a caneta agora. O disposto nesse item deve ser utilizado, para prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Lembrando aqui um item bem importante. Quando eu vou falar de insalubridade ou periculosidade, tá? Não tem nada a ver com NR1. Então, eu vou precisar considerar a NR15 e a NR16, respectivamente, tá? Então, eles deixaram bem claro isso na NR1. As responsabilidades. A organização ela deve implementar por estabelecimento o gerenciamento de riscos. Aqui nós temos algo importante a observar. Em toda legislação, quando existe a palavra deve, significa uma obrigatoriedade. Quando existe a palavra pode, como aqui embaixo, é facultativo, ok? Então, a organização deve implementar por estabelecimento o gerenciamento de riscos. Eu tenho uma empresa com 2 unidades na cidade A, uma unidade na cidade B e uma na C. E em cada unidade vai precisar ter o gerenciamento de riscos ocupacionais. E esse gerenciamento de riscos, ele deve constituir um PGR, que é o programa para esse gerenciamento. Esse PGR, ele pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que cumpram, esse sistema de gestão cumpra o que está sendo solicitado aqui na NR1. Também pode o PGR estar contemplado em outros programas e outros documentos. Então, a organização deve evitar os riscos ocupacionais, identificar os perigos, né? Todos os perigos, pessoal, todos os perigos, sem exceção, avaliar os riscos, depois classificar os riscos, implementar a medida de prevenção na ordem de prioridade daquelas que a gente viu antes, e aí realizar o acompanhamento desse controle de risco. Ainda é preciso, como obrigação, considerar tudo que é relativo à ergonomia e aquilo que está na NR17, que é a norma que trata sobre ergonomia, né, para que a gente consiga controlar os riscos ocupacionais. E quando eu falo de riscos ocupacionais, estou me referindo às 5 classes de riscos que nós temos, que são riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos de acidentes ou mecânicos. Ok? A organização deve adotar mecanismos para. Isso daqui, pessoal, a auditoria fiscal do trabalho vai cobrar de vocês. Foi consultado o trabalhador? Os trabalhadores foram consultados quanto à percepção de riscos? Aí, de que forma que eles foram consultados? De que forma que a tua empresa pode apresentar em uma fiscalização que atendeu esse item? Gente, de boca, tá? Não adianta. Sim, Vossa Excelência, nós perguntamos para os trabalhadores qual era a percepção de risco deles. Nós simplesmente falamos, verbalizamos.
Não vai por essa linha, porque não vai funcionar. Consultar os trabalhadores, ó, sobre a questão do assédio, essa nova portaria, né? 4.219, vai entrar em vigor agora dia 20 de março de 2023. Comunicar os trabalhadores sobre os riscos do inventário de riscos e o plano de ação. A organização deve adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho. E aqui tem uma outra situação importante. Como é que eu vou saber se o meu desempenho do ano passado está melhor do que desse ano? Se eu não tenho nada registrado, como é que eu vou medir? Como é que eu vou mensurar? Se eu não tenho gráfico, se eu não tenho tabela, se eu não tenho números? Vocês estão entendendo o que é o gerenciamento de riscos ocupacionais? Podemos fazer aqui uma comparação, é mais ou menos como gerenciar um depósito, que vai ter quantidade, que é possível mensurar, tem logística, existe histórico. O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, ó. A identificação de perigos e a avaliação de riscos deve considerar o disposto nas normas e outras exigências legais. Quando que eu vou fazer o levantamento preliminar de perigos? Antes do início do funcionamento, para as atividades que já estão em operação, se houver alguma mudança ou a introdução de novos processos. A critério da organização, ó, essa etapa preliminar ela pode já estar complementada na etapa de identificação de perigos. E aí ela precisa incluir, né, a descrição dos perigos, de todos os perigos, pessoal. Vamos escrever aqui, ó. Quais são os perigos que têm que ser encontrados na organização? São todos, sem exceção. Não é mais ou menos. É difícil a gente conseguir, em uma única fiscalização laboral, encontrar todos os riscos, todos os perigos. É por esse motivo que a legislação traz muito a ideia, o comprometimento de ter o trabalhador próximo nesse momento. Porque quem é que conhece o perigo e o risco do seu ambiente de trabalho é justamente aquele que está trabalhando. O pessoal de escritório, muitos, né, tem uma alta demanda de atividades dentro do escritório. Alguns do escritório, principalmente em parte de obras, parte de produção, acabam visitando mais um pouco a produção do que outros. Mas ainda assim, gente, não existe nada que se compare à qualificação que o próprio trabalhador tem para identificar os seus perigos dentro das suas atividades, ok? Então, considere isso. A identificação das fontes ou das circunstâncias e o grupo, né, que estará sujeito. Seguindo, temos que é facultativo para a organização selecionar as ferramentas e as técnicas de avaliação de riscos adequadas em cada avaliação. Agora, nós temos aqui uma orientação do legislador sobre a magnitude
da consequência e o número de trabalhadores que podem ser afetados. Então, a gente precisa considerar, né, essa possibilidade. E essa magnitude vai nos trazer a ideia de acidentes ampliados. Podemos lembrar aqui o caso de Brumadinho, né? O caso da Boate Kiss também. Isso são acidentes ampliados, ok? A gradação da probabilidade, ela deve levar em conta os requisitos estabelecidos em normas, ou seja, se eu não tenho, eu não atendo um item da norma, a probabilidade de acontecer o evento danoso é máxima. A probabilidade é máxima. Vocês conseguiram perceber isso aqui? Também vem outras orientações sobre as medidas de prevenção que já estão implementadas e a atividade em si que é realizada, né? E, por último, os valores de referência que temos na NR9. Após essa avaliação dos riscos, né, que a gente conseguiu fazer ali a gradação da severidade com a probabilidade dos riscos, após isso a gente precisa classificar, né? E aqui é onde entra a nossa matriz de riscos, a classificação, e aí, posteriormente, fazer o nosso plano de ação. Essa avaliação, ela deve, mais uma vez, a palavra deve, se dar em um processo contínuo, pessoal. Vamos parar um pouquinho aqui, ó. Um processo contínuo. Antigamente, o programa de segurança chamado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, acabou virando um puro comércio, onde as empresas basicamente compravam um PPRA novo a cada um ano. E muitas pessoas têm perguntado, poxa, qual é a validade do PGR? Pessoal, PGR, assim como o PPRA, falecido, né? Não tem validade. Por que não tem validade? Porque é um processo contínuo. Então, quando se fala aqui, ó, uma revista a cada 2 anos, é se nesses 2 anos não aconteceu nenhuma mudança dessa daqui, ó. Se não aconteceu, aí sim, nós temos uma possibilidade de um prazo maior. Só que, se por acaso, a cada semana de trabalho, né, menor que esses 2 anos, a gente teve riscos residuais encontrados, alguma inovação ou modificação nos processos, foi encontrada alguma insuficiência ou ineficácia das medidas de prevenção, aconteceu algum acidente ou doença, ou a legislação mudou, isso daqui já cai por terra. Então, por isso que é um processo contínuo, ok? Se por acaso existir na organização o sistema de gestão, nós teríamos até 3 anos, tá? Mas entra ainda dentro daquele mesmo escopo. Precisa acontecer qualquer coisa daquela, menos que 2 anos, para a gente reavaliar tudo de novo. Ok? Então vamos fazer uma pausa aí, e aí na próxima aula a gente trata dos controles dos riscos.